Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos quase terminando o livro de Levítico e hoje vamos ler o capítulo 22, 23 e 24 e amanhã nós terminamos todo o livro de Levítico. Chegaremos no capítulo 27 e terminaremos o terceiro livro dessa caminhada tão linda que tem sido. Capítulo 22 começa assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão e seus filhos que tratem com respeito às ofertas sagradas, que os israelitas me consagrarem, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. A primeira parte do capítulo 22, o que vemos aqui de forma muito clara, logo no início desse capítulo, Deus ele dirige as palavras a Moisés, ele instrui a comunicar aos sacerdotes. Comunicar o quê? Ele mostra a autoridade divina por trás dessa regulamentação. E ele está enfatizando a importância da obediência. Nós já vimos como que a desobediência trouxe prejuízos, até mesmo morte, né? Então o verso 2 destaca um ponto crucial. Dize a Arão e seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel que me consagrarem. Por quê? Porque o sacerdote, ele tinha parte dele, ele tinha a porção dele. Ele não podia ir além daquilo ali, né? E aí nós vamos ver que vai haver penalidades pela profanação. Penalidades muito claras. Por exemplo, verso 8 e 9, deixa eu ler com você. Verso 8 e 9. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles, eu sou o Senhor. Verso 9, os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanados. Eu sou o Senhor, eu os santifico. Então aqui, Deus está mostrando que vai haver penalidades pela profanação. E quando a gente vai a partir do verso 10, né, nós vamos ver de forma muito clara quais são as ofertas aceitáveis. Então nessa sessão, nós aprendemos o que? Quais são as ofertas aceitáveis perante o Senhor. Esse texto vai mostrar como que Deus revela, como que esses versículos revelam como Deus deseja que o seu povo, que a nação de Israel, ela aborde a apresentação das ofertas e sacrifícios. Por exemplo, verso 10, somente o sacerdote e sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderão comê-lo seu hóspede nem seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Então ele traz uma orientação muito clara para eles, muito clara para os estrangeiros, você vai ver aí, você que já leu. E ele traz uma obediência que é requerida. Verso 16. Permitindo-lhes comê-las e trazendo assim sobre eles culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que os santifico. Então Deus traz orientações tão claras para os sacerdotes. E aí nós vamos ver a partir do verso 17, os sacrifícios inaceitáveis. Deus traz uma restrição. O animal tem que ser sem defeito. Lembre que eu disse que este animal no sacrifício aponta para Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Então não pode ser qualquer animal, não é o meu pior animal, aquele manco, aquele defeituoso, aquele doente. Não, senão Deus não aceitará, né? Então a oferta, aqui nós temos uma direção muito clara de como será a entrega dessa oferta. E quando nós vamos para o final do capítulo 22, nós vamos ver os sacerdotes que foram consagrados. Verso 26, disse ainda o Senhor a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. No 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. E aí ele vai trazendo clareza como serão essas ofertas. 31, ele diz assim: obedeçam os meus mandamentos e ponham-os em prática, eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome, eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de você. Eu sou o Senhor. Então, ele fala de maneira tão clara,
sobre como deve ser esse caminhar da nação de Israel. Né? O verso 29, ó, quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Vamos para o capítulo 23. Capítulo 23, ele começa falando: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então Deus agora começa a falar das festas santas do Senhor. O verso 1 é Deus falando com Moisés, para que Moisés declare ao povo essas festas. E aí nós temos, primeiro, o sábado, é semanal. O sábado é o dia do descanso. O importante aqui não é o dia, é o princípio atrás do dia. E o princípio é o princípio do descanso. Nós não guardamos o sábado, porque a partir da ressurreição de Cristo, a igreja guarda o domingo. É o domingo do Senhor, é o princípio do descanso. Eu e você precisamos do descanso. Então o que vai nos mostrando aqui? Além do sábado, além do descanso, nós temos a Páscoa e os pães sem fermento. Lá em Êxodo, capítulo 12, quando a Páscoa foi estabelecida como uma festa perpétua, que deveria ser sempre celebrada. Então nós temos a Páscoa e os pães armos. Essa é a primeira festa que é mencionada na Bíblia, é a Páscoa. Ela tem origens na história de Israel, quando Deus liberta o seu povo do Egito. Os pães asmos são mencionados aqui no verso 6 e 8. Eles são uma extensão da celebração da Páscoa. Também está lá em Êxodo. Nós temos a festa dos primeiros frutos, a festa das primícias. Não? Então ele traz instrução aqui no verso 9 até o verso 14 das festas das primícias, festa dos primeiros frutos. Ela era celebrada no dia seguinte ao sábado, que é domingo. Isso também tem uma dimensão espiritual significativa, pois aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos também a festa, aqui ó, verso 15, a partir do dia seguinte, do sábado, no dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas, conte 50 dias até o dia e depois do 7º sábado, e então apresente uma oferta de cereal, onde quer que morarem. Verso 18, junto com os pães apresentarão 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeitos. Eles serão um holocausto ao Senhor. Então nós temos aqui mais uma festa. Né? Nós vamos ter, no verso 23, a festa das trombetas. As festas das trombetas, né? Que é a festa que ocorria, as festas das trombetas. No verso 26, nós temos o dia da expiação. Gente, o dia da expiação, nós já falamos dele lá. Né? E olha a instrução, diz o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Nós já falamos da oferta de expiação. E agora Deus fala. E aí tem a festa dos tabernáculos, que é a festa da cabana, né? Que está aqui do verso 33 ao verso 44. A instrução aqui é Deus falando com Moisés, que essa festa, ela era para celebrar, e ela começava do 15º dia do 7º mês, e durava 7 dias. 7 dias. Qual que é o elemento central dessa festa? Construção de cabanas temporárias. Então, ó, verso 42, 43. 42, 43, deixa eu ler com você. 42. Mora em tendas, em cabanas, durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, era Deus dizendo, olha, vocês vão fazer isso para que a próxima geração, as próximas gerações, vão lembrar que um dia vocês peregrinaram no deserto e vocês habitaram em tendas. Então, qual que é a reflexão que eu faço do capítulo 23 aqui de Levítico? Primeiro, nós temos aqui
Festas como as das primícias, né? Nos recorda da importância de reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos, de colocar Deus em primeiro lugar. Ou Deus ele é o primeiro, ou ele nunca será o segundo na minha vida e na sua vida. A festa de Pentecostes nos lembra a presença do poder do Espírito Santo em nossas vidas, né? Dia da expiação, o desafio de refletir sobre a nossa própria imperfeição, nossos pecados e nos arrependermos. A festa dos tabernáculos ensina sobre a alegria e confiança na fidelidade de Deus, um Deus que nos conduz, um Deus que tem um destino, um Deus que tem uma terra que manda leite e mel para mim e para você. Capítulo 24, o que nós temos? Nós temos aqui o candelabro e os pães sagrados, né? Então, capítulo 24 do livro de Levítico, nós somos levados a uma parte da narrativa que trata de elementos essenciais da adoração e da comunhão de Deus no contexto da antiga cultura israelita. O candelabro, que é essa lâmpada que ficaria ali acesa, perpétua, disse o Senhor a Moisés: ordena aos israelitas que tragam azeite puro de oliva, batidos, para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Então nós temos isso. Nós temos, além da lâmpada aqui, nós temos os pães sagrados. E ao apontamento aqui desse texto, do capítulo 24, do verso 1 ao verso 9, é um convite para mim e você considerar a profundidade e a relevância desses símbolos antigos em nossa jornada espiritual. Então, eu tenho que lembrar de que eu tenho que ter uma adoração contínua, uma comunhão contínua com Deus. E aí, quando eu vou aí do verso 10 ao verso 16, né, aqui vai ser o castigo da blasfêmia, né? E aí, aconteceu que o filho de um israelita com um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles e um israelita, o filho da israelita, blasfemou o nome com uma maldição. Então levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Ditri, da tribo de Dan. Então nós temos aqui um incidente de blasfêmia e Deus vai trazer aqui essa regulamentação do que fazer, do castigo que vem. Ao ser informado do incidente, tem que haver uma ação. E Deus instrui Moisés a levar o homem que blasfemou para fora do acampamento, destacando a necessidade de purificação. Então, a narrativa estabelece uma lei que reforça a gravidade da blasfêmia. Como que eu tenho que vigiar no que eu falo? Da minha boca sai vida ou da minha boca sai morte? Da minha boca sai vida ou da minha boca sai morte? Então, eu preciso entender isso. E aí, olha, verso 17, se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executada. E aí nós temos leis sobre ferimentos e nós vamos ter a justiça. Então, ele traz com muita clareza qual é a atuação em casos como esse. E aí, a lei precisa ser aplicada caso haja um ferimento, caso haja uma morte, né? Quem matar, o verso 18, quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Então é olho por olho e dente por dente. É a lei, é a lei. Mas glória a Deus que eu e você não estamos no tempo da lei. Nós já estamos no tempo da graça. Mas mesmo no tempo da graça, eu preciso viver uma vida bonita, uma vida santa. Quero te abençoar. Se Deus permitir, amanhã nós vamos terminar o último capítulo, os 3 últimos capítulos de Levítico, e vamos finalizar o 3º livro dessa jornada linda de estudar as Sagradas Escrituras. Deus te abençoe.